Estamos de volta agora para estudar o fluxo eletrostático e a lei de Gauss. Nos últimos vídeos estudámos a eletrostática, que é descrita essencialmente pela lei de Coulomb, e vimos como calcular campos de distribuições de cargas, quer pontuais, quer discretas, utilizando a lei de Coulomb juntamente com o princípio da sobreposição, que no caso discreto era uma soma e no caso contínuo era fazer um integral. Vamos agora ver que a partir da lei de Coulomb podemos obter uma propriedade bastante importante do fluxo do campo elétrico e com essa propriedade também vamos conseguir calcular campos elétricos. Para isso vamos recordar o conceito de fluxo do cálculo diferencial, dando um bocado mais de intuição. Agora consideramos uma região do espaço onde há um campo elétrico e desenhamos uma dada superfície com uma área A. Temos aqui as nossas linhas de campo elétrico e quer saber essencialmente quanto do campo elétrico é que está a atravessar a superfície. Vamos perceber melhor o que é que se quer dizer por isto, quanto do campo elétrico. Se pensarmos no campo elétrico como uma corrente de ar, que também é um campo vetorial, e na área A como uma janela, quanto é que é o ar que está a passar na janela? Qual é que é o fluxo de ar que está a passar por lá? Antes de mais, porque é que podemos considerar uma corrente de ar como um campo vetorial? É porque em todos os pontos há um vetor, que é a velocidade do ar nesse ponto. Tem um módulo, uma direção e um sentido. E um ponto de aplicação, que é o ponto em questão. Como nós vimos intuitivamente, o fluxo do ar não é mais do que o volume de ar que passa por unidade de tempo pela janela. Agora, pomos obviamente o problema do ângulo que a corrente de ar faz com a janela. Neste caso temos o ar todo a entrar perpendicularmente. E se o ar agora entrar segundo esta direção? Ora, para isso definimos um vetor que em cada ponto é sempre normal à janela, que é o vetor normal. E se a corrente de ar for paralela à normal, como temos aqui para o campo elétrico, então todo o ar que atravessa a superfície passa para o lado de cá. Se não, temos que calcular apenas a projeção do vetor velocidade segundo este vetor normal, que é simplesmente o produto interno de V interno de N, que é a componente, segundo a normal, é a componente que efetivamente passa a janela, que é a componente nesta direção, na direção perpendicular à janela. Vou apagar para não confundir o desenho. Se tivermos uma velocidade perpendicular, então não entra nenhum volume dentro de casa, ou seja, para a direita. Porquê? Porque o produto interno dos dois vetores perpendiculares é zero. Temos aqui a velocidade e aqui a normal. Novamente, vou tirar isto do desenho porque é acessório para o que queremos mostrar a seguir. O produto interno é dado pelo módulo de V, que é, vou escrever simplesmente como V, vezes o módulo da normal, vezes o ângulo entre os dois, que vou chamar θ. É este ângulo aqui. No entanto, a normal é um vetor unitário, portanto tem norma 1 e, portanto, fica simplesmente V cosseno de θ. Para θ igual a 0, temos o vento a entrar paralelamente. Para θ igual a π sobre 2, temos o vento a entrar perpendicularmente e, portanto, não passa ar. Assim, vemos que podemos escrever o fluxo de ar como a área vezes a projeção da velocidade, V inter de N. Finalmente, se tivermos uma janela que não é retangular e se tivermos uma superfície completamente irregular, temos que tomar o limite infinitesimal, isto é, tomar janelas retangulares tão pequenas quanto nós queremos, com áreas ds, e depois fazer o integral. Portanto, nesse caso, o fluxo é igual ao integral de V interno de N ds. V interno de N ds somado vezes a área que é ds somada sobre todas as áreas. O integral é em superfície. Agora, para um campo elétrico, o fluxo escreve-se simplesmente integral em superfície de E interno de N ds. Porquê? Porque agora nós queremos o fluxo do campo elétrico e não o fluxo do ar, que nesse caso é o fluxo do vetor velocidade do ar. Isto às vezes também se escreve na seguinte forma, integral em superfície de E interno ds, em que se absorveu a normal dentro do ds, escrevendo com o ds com o vetor. Na expressão do fluxo, vemos que o fluxo é proporcional à magnitude do campo elétrico. Logo, é proporcional ao número de linhas de campo que passam pela superfície S. Se considerarmos agora uma superfície S fechada em torno de uma carga, por exemplo, temos aqui uma carga Q, e agora consideramos uma superfície à volta desta carga Q. Percebemos, obviamente, que como o fluxo é proporcional à magnitude, e a magnitude é proporcional ao número de linhas de campo, então percebemos que o fluxo do campo é tanto maior quanto maior for a carga no seu interior. Assim, podemos pensar no fluxo como uma medida de quantidade de carga no interior de S. Vamos desenvolver mais isto. Antes de mais, quando queremos calcular o fluxo numa superfície fechada, normalmente utilizamos a seguinte notação. Integral fechado. Metemos esta bolinha aqui e temos então o nosso fluxo. Em cada ponto da superfície temos o campo elétrico que aponta radialmente, como nos diz a lei de Coulomb. E agora vamos considerar aqui que o meu desenho representa uma superfície esférica. Isto nem sequer parece redondo, mas
imaginamos que isto é redondo e imaginamos mais uma dimensão, ou seja, resumindo, aqui desenhando, temos uma carga Q no meio e temos uma esfera à volta, vamos calcular o fluxo do campo elétrico. Vou-vos dizer que o raio da esfera é um R grande, da superfície esférica, e a carga está no seu centro. Ora, o campo elétrico é dado por Q sobre 4π ε0 r ao quadrado, que é a distância, e o versor é r em cada um destes pontos à superfície esférica. R é um versor que é colinear aqui com o E, e é um versor de norma 1. Agora, para calcularmos o fluxo, temos também que ter a normal. Ora, a normal à superfície é precisamente igual ao ER para o caso de uma esfera. Se quisermos a normal exterior. Se quisermos a normal interior, é simplesmente menos ER. Mas a nós interessa-nos sempre a normal exterior. Assim, temos que E interno de N é igual a E interno de R, portanto é simplesmente Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Por outro lado, queremos fazer a integração em coordenadas esféricas, nas quais ds é igual a R ao quadrado, sendo θ dθ dφ. Recordando os vídeos de cálculo 2, é simplesmente pôr aqui o jacobiano e fazemos a mudança de variáveis. Portanto, temos que o fluxo é igual ao integral de superfície fechada de Q sobre 4π ε0 R ao quadrado vezes R ao quadrado sin θ dθ dφ na superfície. Portanto, o integral da superfície, o integral, substituindo aqui já nas variáveis, estamos a integrar na esfera toda. Portanto, o θ, que é o ângulo da colatitude, desenhando aqui num plano x, y, z, temos aqui um dado ponto R. O θ é este ângulo e o φ é o ângulo desta projeção aqui em baixo. Portanto, o θ varia entre 0, o φ varia entre 0 e 2π e o θ varia entre 0 e π. Separando, temos que isto é igual a Q sobre 4π ε0, são as constantes, vai para fora do integral. Os r's ao quadrado cortam e, portanto, temos o integral entre 0 a π de seno θ, dθ, e vezes o integral entre a 2π de dφ. Isto é basicamente o integral sobre todo o ângulo sólido, que vale 4π. Isto aqui é 4π, portanto isto é igual a Q sobre 4π ε0 vezes 4π, portanto isto é igual a Q sobre ε0. Portanto o fluxo de facto dá-nos a carga sobre ε0. Portanto o fluxo é uma medida da carga. Agora, se tivéssemos colocado uma carga total interior devido a um conjunto de cargas no seu interior que somasse Q interior, então teríamos obtido, pelo princípio da sobreposição, que o fluxo é igual ao integral de superfície de E interno nds, definição de fluxo, que seria igual à carga no seu interior sobre ε0. Apesar de termos obtido o integral apenas para uma superfície esférica, este integral é válido para qualquer superfície fechada. Não vou fazer aqui a prova, deixo para vocês pensarem, mas a ideia é considerarem uma superfície fechada arbitrária em torno de um dado ponto, por exemplo, aqui uma superfície fechada, em que a ideia é analisarem pedaços infinitesimais, pedaços aqui tão pequenos quando vocês quiserem, da superfície fechada diametralmente opostos. E quando se fizerem vão perceber que é uma prova puramente geométrica. Reescrevendo o resultado, que vale a pena escrever e escrevê-lo várias vezes, temos que o fluxo do campo elétrico é igual ao somatório das cargas no seu interior a dividir por ε0. E este é o teorema de Gauss, é um resultado bastante importante e que nos permite calcular campos elétricos com grande facilidade, como por exemplo de objetos com grande simetria. Podemos ainda expressar este resultado numa forma diferencial, como utilizamos o teorema da divergência, que o integral de superfície de E interno de n ds é igual ao integral de volume da divergência de E dv. Se do lado direito aqui da lei de Gauss encontrarmos um integral em volume, então temos basicamente uma expressão para a divergência do campo elétrico. Ora, acontece que Q sobre ε0 é igual ao integral em volume de ρ dv sobre ε0. Como vimos já nos vídeos anteriores, a carga é igual ao integral dq e podemos escrever o dq como ρ dv. Portanto, temos então que o integral em volume da divergência de E é igual ao integral em volume de ρ sobre ε0. Tudo integrado em volume, dv. Portanto, como o volume de integração é arbitrário, isto implica que são os dois iguais. Portanto, obtivemos que a divergência do E é igual a ρ sobre ε0. E esta é a lei de Gauss na forma diferencial.
e corresponde a uma das equações de Maxwell. Podemos ainda usar que no caso eletrostático o campo elétrico é menos o gradiente de um potencial e, portanto, temos que a divergência de um gradiente é igual ao Laplaciano. E, portanto, temos que o Laplaciano de V menos Laplaciano de V é igual a ρ sobre ε0. E esta última equação chama-se equação de Poisson, Laplaciano de V igual a menos ρ sobre ε0. É uma equação bastante útil para calcular o potencial elétrico de distribuições eletrostáticas. Em coordenadas cartesianas, o Laplaciano é simplesmente o operador que corresponde à soma das segundas derivadas parciais. Enquanto que a divergência é igual ao produto interno do nabla com o dado vetor a qual estamos a aplicar o operador, sendo que o vetor nabla é d dx, d dy, d dz. E pronto, ficamos por aqui. Obrigado.